A reportagem que você vai rever hoje fez parte da série Operação Condor, ou Cóndor, como se diz em espanhol, que foi uma articulação das ditaduras dos países do Cone Sul na década de 1970 para reprimir opositores. Em 4 reportagens, mostramos documentos inéditos que revelaram o papel central do Brasil na troca de informações e de prisioneiros entre as ditaduras do continente. Também vimos que a Comissão Nacional da Verdade vai investigar essas alianças e casos de militantes desaparecidos, como o gaúcho que lutou ao lado de Che Guevara e sumiu na Bolívia. A reportagem escolhida pelo público em votação nas redes sociais reabre a polêmica sobre a morte do ex-presidente João Goulart. Nós entrevistamos um ex-agente de um órgão de repressão do Uruguai que afirma ter participado de operação para matar Jango. O caso está sendo investigado no Brasil e na Argentina. 1º de abril de 1964, os militares, com apoio de setores da sociedade, deram um golpe para depor o presidente João Goulart, eleito pelo voto do povo. Jango, como também era conhecido, foi para o exílio. Partiu com a família para o Uruguai, onde foi constantemente monitorado. Fotos inéditas do Arquivo Nacional em Brasília mostram o presidente deposto em situações privadas, como essas feitas no seu aniversário. Os registros feitos por agentes dos órgãos de espionagem indicam que os autores das fotos estavam na festa e mantinham relação próxima com João Goulart. Ele não se importava muito. De certa forma, talvez ele soubesse que era vigiado, mas não era uma coisa que o incomodava. João Goulart morreu em 6 de dezembro de 1976, em uma das fazendas que tinha na cidade argentina de Mercedes. Segundo a certidão de óbito, a causa teria sido um infarto, mas os familiares não creem na versão de morte natural. Eu não tenho dúvida, acredito, acho que é viável. Eu acho que enquanto houver dúvidas, não só a família, mas as autoridades têm que ter essa preocupação. A família acredita que a organização da volta de Jango ao Brasil foi o fato determinante. Esse documento do Ministério das Relações Exteriores mostra as preocupações da ditadura brasileira. Oficiais afirmam que a estadia de João Goulart na Argentina seria passageira e que o objetivo dele era voltar ao Brasil. Este ex-agente da repressão uruguaia reacendeu as suspeitas sobre o caso. Ele diz que monitorou de perto todos os passos de Jango. Foi uma operação muito prolongada e que desde o princípio a gente não sabia que teria como objetivo a morte do presidente João Goulart. É importante para o Uruguai saber que há um movimento de estrangeiros associados em nosso território que usavam o amparo político, o asilo político, para conspirar contra uma ditadura da qual existia uma aliança. Mário Neira concorda com a tese de que os militares brasileiros teriam decidido matar Jango por causa do medo de uma possível volta dele ao país e diz que a decisão foi tomada em uma reunião com a participação do Serviço de Inteligência Uruguaio, de um agente da Central de Inteligência Americana, CIA, e do delegado Sérgio Fleury, comandante de um dos principais órgãos de repressão da ditadura brasileira, o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, DOPS. Segundo o ex-agente uruguaio, os comprimidos que João Goulart tomava foram trocados. Ele não comprava de um, comprava de um lote. Em cada frasco foi colocado um comprimido, apenas um comprimido, com o composto esse que tinha uma ação, não era um veneno, mas que provocaria uma parada cardíaca. E eu acho que o veneno, coincidentemente, ele tomou naquela noite. A família de João Goulart pediu uma investigação ao Ministério Público a partir dos depoimentos de Mário Neira. O processo foi arquivado sob o argumento de que o crime prescreveu, mas uma nova ação para apurar as causas da morte de Jango foi aberta pelo Ministério Público Federal a pedido da família. E é aqui na Argentina que as investigações sobre esse suposto assassinato ainda continuam.
Com a impossibilidade de avançar com as investigações no Brasil, este procurador foi provocar a Justiça Argentina. Eu atravessei a ponte, fui até Pasto Los Libres, na Justiça Federal Argentina competente, e solicitei uma investigação sobre a morte do João Goulart. Por quê? Porque a causa tem o problema da coisa julgada no Brasil, existe a lei da anistia, ou seja, toda essa dificuldade que hoje em dia estamos tentando ultrapassar, tentando processar esses crimes contra a humanidade no Brasil, mas diante de toda essa dificuldade, eu achei interessante provocar a Justiça Argentina, porque o fato ocorreu lá. Então eles têm uma competência territorial para investigar esses fatos. Bueno, vamos a hacer hasta que se pueda determinar eso, por lo menos determinar qué tipo de muerte. Después, bueno, si se determina eso, se avanzarán los responsables, como fue, ¿no? Primero ahora estamos en la etapa de munir de todos los elementos, testimonios y pruebas y vamos a tratar de llegar al tema de si fue una muerte natural o predeterminada, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se verán los responsables. Eu não preciso que se comprove a morte do João Goulart para reconhecer que o João Goulart foi vítima do Condor. Eu posso afirmar, o João Goulart foi vítima do Condor. É muito grave um país como o Brasil até hoje não ter a certeza de como faleceu o único presidente que morreu fora, exilado.